Oi, uma daqueles tópicos que a gente se referiu no vídeo anterior, que nós vamos continuar aqui junto com o pessoal do Entendendo a Obesidade a esclarecer para vocês, é em relação à fraqueza no pós-operatório. O que é a fraqueza no pós-operatório? Então vamos lá. Durante o primeiro mês de cirurgia, pela segurança da cirurgia, e num determinado momento nós vamos voltar a falar sobre aquele vídeo sobre os riscos da cirurgia, mas um dos grandes medos da cirurgia são os riscos. E a gente já conversou sobre isso, que a gente evita o risco fazendo uma série de situações. Às vezes, fazendo o paciente perder um pouco de peso antes da cirurgia. Isso é muito importante para a segurança da cirurgia. Segundo, durante os primeiros 15, dependendo da equipe, ou durante 30 dias, dependendo de outras equipes, esses pacientes ficam com uma alimentação à base de líquidos. Vamos imaginar que eu tinha um estômago grande assim, e depois eu vou fazer meu estômago ficar, não sei, de repente assim, um tamanho menor. Nesse estômago grande, eu conseguia colocar uma quantidade maior de alimentos ou de líquidos. Num estômago menor, eu não consigo colocar a mesma quantidade de líquidos que estão aqui. Então, o que a gente faz? A gente diminui o estômago e eu vou cortar e costurar o seu estômago. Quando eu corto e costuro, ou seja, eu grampeei o seu estômago, eu preciso de 14, 15 dias para que essa cicatrização aconteça. Nesses primeiros 15 dias, eu não posso forçar esse novo estômago. Por isso que a gente usa alimentação líquida. Por que eu vou dar essa alimentação? Aos poucos, 20, 30 ml a cada 5, 10 minutos, dependendo de cada conduta de cada equipe. Mas qual é a função desse líquido? Ele faz com que você não force aquela linha de grampo que poderia abrir, e isso seria o causador de uma fístula, que é uma complicação muito grave. Para que isso não aconteça, durante esses 15 ou 30 dias, a gente dá essa alimentação diferenciada. Essa alimentação, por ser a base de líquidos, ela não tem, às vezes, a quantidade de calorias e proteínas que a gente precisa. Tá? Então, isso seria um fator que a gente pode sentir, às vezes, uma pequena tontura, uma sensação de fraqueza. Segundo, a perda de peso desse primeiro mês é a mais intensa de todo o processo de perda de peso. Nós vamos perder peso durante 13, 14 meses aproximadamente e vamos perder entre 30, 35, 40% daquele peso que a gente tinha antes da cirurgia, ou seja, o nosso peso total. Só para entender, uma pessoa que tenha 100 quilos, quando operou, ela pode chegar aí a 60, 65, 70, dependendo do método, dependendo de como ela se comporta na cirurgia. Então, mas no primeiro mês, a gente chega a ter perdas em torno de 8, 9, às vezes 10% do peso total. Se eu vou perder 30% ao final de 13 meses e perdi 8, 9 no primeiro mês, eu quase perdi um terço. Então, isso também faz com que a gente tenha essa sensação, às vezes dá uma pequena tonturazinha e tal. Então, esta fraqueza que as pessoas dizem está relacionada, com a dieta, que ela tem que ser uma dieta diferente, 2, com, às vezes, já perdeu um pouco de peso, ou seja, já fez uma dieta pré-operatória, depois vem essa perda de peso muito intensa desses primeiros 30 dias. Mas, aos 15 ou aos 30 dias, dependendo de cada grupo, como queiram fazer, a gente já introduz as vitaminas. Hoje existem várias vitaminas que podem ser tomadas mais precocemente. Hoje tem vários suplementos alimentares que a gente pode usar para que minimize isso e a gente não tenha esse impacto muito grande. Se esta fraqueza tem se tornado de uma maneira muito intensa, isso não é uma situação normal e a sua equipe tem que ser contatada imediatamente. Mas, normalmente, pequenas sensações de fraqueza, elas podem acontecer sim e são derivadas disso. Outra coisa importante é se manter muito bem hidratado durante esse tempo. É preciso que a gente tome, dependendo como o seu médico indicar, mas que você tome mais de 1,5 litro desses líquidos por dia, porque essa hidratação é muito importante, que também pode levar a um quadro de desidratação e levar também a essa sensação de fraqueza. Então, passado essa perda de peso intensa das 2, 3 primeiras semanas, normalmente isso vai estabilizando e, obviamente, que durante todo o período de perda de peso, essas situações podem acontecer. Um dia eu não consegui me alimentar direito por vários fatores, aumentei minha atividade física, eu posso ter. Por isso que é muito importante o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, principalmente nesta fase, com o seu nutricionista, com o seu nutrólogo, para que a gente possa, juntos, cirurgião, nutricionista, nutrólogo, a sua equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, todo mundo que esteja envolvido, que te ajude em cada momento. E essa fraqueza, às vezes, é simplesmente
porque não estamos nos alimentando bem, ou na fase líquida, ou na fase pastosa, ou na fase semissólida. Nós vamos passar por um processo de transformação. O estômago precisa ensinar para o cérebro uma nova maneira de comer. E às vezes eu consigo comer menos, às vezes eu consigo comer mais. Por isso que essa integração com a sua equipe é muito importante para que esses momentos de fraqueza não aconteçam. E se acontecerem, sejam coisas muito passageiras, que é só você recuperar a tua alimentação, recuperar a sua hidratação, que ele vai passar com muita tranquilidade. Eu acho que deu para entender o que acontece e como a gente pode evitar esse problema ou minimizá-lo ao máximo. E num próximo vídeo nós estaremos aqui de novo mostrando um pouquinho mais sobre a cirurgia bariátrica e metabólica e as dúvidas que vocês, nossos internautas, possam ter, e a gente pode tentar esclarecer, sempre dizendo que nada supera o seu relacionamento com o seu médico e a sua equipe. A cirurgia bariátrica e metabólica, ela trata de doença que não tem cura, mas tem tratamento, e a cirurgia deve e sempre será tratada como um tratamento e não como um milagre. Um abraço e até os próximos vídeos.